Então vamos lá. Socorro e concurso. Quantos pães tendes? Jesus. Marcos, capítulo 8, versículo 5. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim quantos pães tendes. A passagem denota a preocupação de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, do nosso esforço próprio. Não adianta solicitar as bênçãos do pão inobilizando os braços no gelo da preguiça, como é de todo impróprio rogar os talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. De certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham as marchas. Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. Contudo, para isso é necessário lhes ofereça os recursos que já conseguistes amontoar em ti mesmo, para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Não te esqueças, pois, de que o auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio, pequenino embora, que deve encontrar em ti. Amigo Jesus, agradecemos por mais um encontro nessa noite de quarta-feira. Que possamos aproveitar o ensinamento da lição da noite e, principalmente, colocar em prática aquilo que aqui vamos escutar. Que toda palavra que Paulo traz na sua carta possa ser para nós um roteiro de vida, que possamos aplicar em nós mesmos. Foi escrito para os romanos, foi escrito para a humanidade, mas principalmente, cada palavra dessa carta foi escrita para nós mesmos. Que possamos aproveitar com retidão, aproveitar com sabedoria as palavras que Paulo nos traz. Agradecemos, Jesus, por tudo que nos tens dado e que assim vamos continuar o nosso estudo com a sua bênção, com a sua paz. Que assim seja. Assim seja. Ó, encheu de gente aqui, né? Vou baixar meu telefone aqui, que ele tá que apita. Muito bem, boa noite para todos oficialmente. Quem andou faltando aí já está retornando. O bom é que a gente vai postando os vídeos gravados, então dá para acompanhar, né, gente? Então, nós estamos posicionados ainda na carta aos Romanos, no capítulo 3. Ficamos bem. Dá uma repassada no 21, não foi isso? A Jane falou que foi, então foi. Né? A gente pediu um deverzinho de casa, que foi estudar a história de Abraão, que é uma história muito bonita, e a gente, quando entrar no capítulo 4, a gente vai dar uma repassada nessa historinha aí, que ela vai fazer muita diferença dali para frente, tá? Então, assim, só para a gente dar uma recapitulada, tá? Do versículo 21 em diante, aí do capítulo 3, a gente parou, na verdade, no versículo 27, tá? Mas do 21 em diante, ele vai trabalhar muito a lei de Deus, tá? Que foi testemunhada pela lei e pelos profetas, né? A justiça de Deus. Então, tem uma coisa em Paulo que a gente vai ser bastante... vai repetir bastante, que é a lei pelas obras, que é a lei que foi manifestada através do Sinai, que é a lei que é o legalismo deles. Então a gente vai, à medida que a gente vai estudando, a gente vai diferenciar essas leis. Mas basicamente, Paulo compara a lei legalista
com a lei de Deus. Ele sempre vai fazer uma comparação delas, tá? Existe até em verdade, depois eu estou estudando um outro livro que fala das cartas de Paulo, um livro recente que eu comprei. Existe até um paralelismo, mas a gente não vai entrar nesse mérito, porque também não é o foco do nosso estudo, não. Tá? Se tiver alguma coisa mais gritante, a gente até passa e fala, mas a gente não vai entrar nesse mérito, não. Então, Paulo, do 21 em diante, ele fala que existe essa diferença e a justificação gratuita é uma graça de Deus. Isso para nós, espíritas que estamos interpretando, não existe. Existe são responsabilidades, existe atenuantes, existe agravantes. Tá? Isso é um ponto que eu frisei no estudo passado, que é muito importante a gente estar entendido, né? As religiões interpretam a carta de Paulo como essa justificação, como essa graça de Deus, como sendo, você está perdoado, está isento dos seus pecados, você não precisa ressarcir mais nada. Tá? Deus gostou muito de você e vai te abençoar, você está zerado com seus pecados. E não é isso. Tá? Inclusive, isso contradiz o próprio Paulo. Contradiz o próprio Paulo, porque ele vai falar que nós vamos ser justificados pelas nossas obras. Ou seja, nós vamos ser aprovados por Deus pelas nossas obras. Então não existe essa glória gratuita. Tá? Então esse é um ponto que a gente tem que frisar bem. Tá? E a gente falou sobre o instrumento de propiciação. Tá? A gente falou que é o próprio Jesus que serviu como esse instrumento. Nós falamos do tempo da paciência de Deus, que era a época em que nós tínhamos atenuantes, que era antes de Jesus. Nós tínhamos atenuantes porque não conhecíamos o verbo de Deus, que não conhecíamos Jesus. Então existia essa paciência. A partir daí a gente está num grau de maturidade. Nós temos agora agravantes. E aí chegamos no versículo 27, que é onde a gente parou. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Alguém quer fazer alguma pergunta, uma observação? Podemos tocar, então. Pode me interromper sem problema, tá? 27. Onde está, então, o motivo de glória? Fica excluído. Em força de que lei? A das obras? De modo algum. Mas em força da lei da fé. Porquanto nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei. Olha a lei aí, gente. Olha a lei aí. Essa glória é aquilo que a gente está falando. É a glória de não dar nada em troca. Isso está excluído. Tá? Inclusive, contradiz até a epístola de Tiago, que ele fala: a fé sem obras é morta. Tá? Então você... Ô Sidney, deixa eu te interromper só um pouquinho. Só para a gente observar que ele aqui, nesse versículo 27, ele volta àquela forma de falar como se ele estivesse conversando com o adversário, com alguém ensinado, né? Isso. Aí a gente vê, então, quando ele fala assim, quando o judeu começaria, onde está, então, o motivo da glória? Aí Paulo responde: fica excluído em força da lei. Aí o judeu vem. Então, assim, é só a gente observar essa forma didática que ele colocou aí para a gente entender. Isso que a Jane frisou, muito bem lembrado, é uma forma de até de você ler. Tá? Porque alguns comentaristas das cartas de Paulo, eles colocam que essas perguntas tinham vindo numa carta. E ele inseriu na sua carta essas perguntas. Tá? Então eles defendem essa ideia, mas não deixa de ser uma maneira até mais fácil da gente ler. Tá? Fica aí pela Jane aí, essa dica aí mesmo. Tá? Então, assim, o sistema dessa graça divina, para nós, está excluído. Está iluminado. Tá? Então, assim, eu faço isso, então eu estou na glória de Deus, eu vou para o céu. Não é bem assim. Então, a gente tem as obras. Tá? E aí, ele vem falar o quê? Aí no 28. Porquanto nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei. A lei
daquela que está com as obras fúteis. A lei legalista lá, né? Lei Que a gente legalista. A lei legalista. a lei material. A lei que eles obravam, presta atenção, gente. A lei que eles obravam, e essa lei legalista, elas não tinham fé nenhuma. Eram rituais, sacrifícios, festas. Então, a fé deles estava num sistema que era o rascunho do rascunho, que o nosso arquétipo, modelo de fé, viria e ia mostrar pra gente. E ele veio e mostrou. Ó, se você quer trabalhar com fé, se espelha em Jesus. Então, a fé deles estava num sistema que não os justificava. Entendeu? É isso que você falou no estudo passado, que isso aconteceu na destruição do templo, quando eles passaram, então, a colocar, formar doutores da lei, e esses doutores da lei, então, fariam a interpretação de acordo com o interesse deles. Isso aí. Só que o pensamento deles, que eles viravam falando assim, nosso templo foi destruído. Foi destruído. Por que foi destruído? Porque nós não interpretamos a lei direito. Bacana, a análise está correta, até porque os profetas Isaías e Jeremias falaram isso. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam seguir a lei de Deus. Só que aí eles montaram um sistema totalmente fútil para seguir a lei e esqueceram o decálogo. Entendeu? Esqueceram o decálogo. E quando ele coloca aqui pela fé em Jesus, por quê? Porque Jesus pegou a lei e exemplificou e usou a lei da maneira que precisava usar. Tanto é que o fariseu vai perguntar para Jesus qual que é o maior mandamento. Fala assim, o que Jesus fala? O que está escrito? Amar a Deus como acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa era a lei. Essa era a base da lei. Entendeu? Era essa aí. Fala, Maria. Tá sem microfone, Maria. Cadê? Não estou vendo ela. Pode falar. Eu entendi nesse 28, e como eu fiquei afastada, queria uma ajuda. Eu entendi que aqui Paulo fala que a fé justificaria, né? Justificaria esse homem, o homem de bem, que pode ou não ser judeu, que pode ou não ter a prática dos ensinamentos dos judeus. Eu entendi isso. Sim, ele está falando para judeus e não judeus. Sim, mas ele não quer mostrar aí que tanto os judeus quanto os gentios podem merecer a graça de Deus? Sim. O Paulo quer falar assim, gente, você é romano, você não precisa virar judeu para poder seguir Jesus, não. Você pode continuar sendo o que você quer, acreditando em Jesus, fazendo o que ele mostrou, seguindo a sua fé. Sendo circunscrito ou não. Circunciso. Sendo circunciso ou não. Então, assim, você quer continuar, então faz o que Jesus mostrou. Você não precisa virar judeu. É isso que Paulo quer mostrar. É o que a gente fala da doutrina espírita, né? Você não precisa deixar a sua religião para seguir os exemplos da doutrina espírita. Isso aí. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma religião legalista. A fé deles, que o Paulo está mostrando aqui, é uma fé morta. É uma fé sem vida. Tá? Então, assim, a religião legalista é a religião do cerimonial, é a religião do ritual, é a religião da festa, é a religião não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E o que eles mais têm é festa, né? Exatamente. E festa deles, o mínimo são 7 dias de duração. Né? Então, o que aconteceu com eles, gente? Presta atenção. Eles ignoraram todo o princípio espiritual que eles tinham recebido e transformaram isso em legalismo raso, sem sentido, sem espiritualidade. Entendeu? É como você fosse hoje, nos dias de hoje, pagar uma promessa
sem nenhuma unção. Eu tô porque minha mãe fez uma promessa para mim que se eu me curasse, eu vi. Aí você vai lá, acende uma vela, não sei, vai a uma igreja. Então, assim, não tem espiritualidade ali, não tem uma unção religiosa, né? Então, eles fizeram isso. E Jesus contrapôs esse sistema. E Paulo, como era um legalista, como era um doutor da lei, sabe muito bem o que está falando. Quando a gente lê lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus não vem destruir a lei, a gente consegue entender exatamente a lei que ele estava lá usando. A lei que ele, né, destruiu, entre aspas, modificou, foi essa. Isso aí. E o que aconteceu dentro desse legalismo? Criou-se um fanatismo. E extremista, você sabe o que acontece, né? A gente não precisa nem tecer nada aqui. Então, dentro desse legalismo, tem um bloco que é o fanático pela lei, que é o seguidor. Aí, se você vai em Jerusalém, você vai ver o ortodoxo, que é aquele que está de preto, que está de chapéu, que está de trancinha, que está todo, porque aquele é o extremista. E ele gosta de se mostrar assim, né? Você vê e você fala assim, ele é um ortodoxo. Ele é um seguidor da lei. É isso aí. Então, assim, você vê que a gente foi criando sistema, e você ficou desconexo daquilo que seria a sua conexão real, que é Deus. A gente criou um monte de sistemas, e você fala assim, mas por que eu faço isso aqui? Não sei. Acho que é pra gente ficar quite com Deus, a gente perdeu toda a nossa conexão. Jesus falou isso. Eu tenho compaixão do povo e tenho piedade desses que eram para ordenar minhas ovelhas, e além de não ordenar, criou obstáculos para ela. É isso que ele está falando. Tá? Então, 28 é a lei do pecado. Tá? Então, hoje a gente se depara, a gente está dentro da doutrina espírita, que é uma doutrina da responsabilização, é uma doutrina que nos mostra a regeneração, tá? É uma crença que nos mostra o porquê que a gente tem que seguir esse caminho. Não é uma doutrina proibitiva. Não faça isso, não faz, não pode, não deve, não. É uma doutrina que te oferece subsídios para você analisar o que é bom e o que é ruim para sua vida. Tem espíritos que bebem bebida alcoólica, tem espíritos que fumam, tem espíritos que usam droga. É o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio, é a conscientização de cada um. E aí a gente volta no que Paulo falou. Qual vantagem de ser judeu? O que a gente falou? Qual vantagem de ser espírita? A responsabilização. Né? 29. Ou, acaso ele é Deus só dos judeus? Não é também das nações? É certo que também das nações, pois há um só Deus, que justificará os circuncisos pela fé. E também o quê? Os incircuncisos através da fé. Então, eliminamos a lei através da fé? De modo algum. Pelo contrário, a consolidamos. Então, o que Paulo está falando? Olha, Deus é maior que qualquer sistema que vocês colocarem. Deus é maior que o sistema judaico. Embora os judeus agissem como se eles fossem os únicos possuidores de Deus, Deus é Deus dos gentios também. Eles achavam que esse é o meu Deus. E o Paulo falou, acaso ele é Deus só dos judeus? Não, ele é Deus de todas as nações. Todas as nações. Tá? Isso é tão bonito dele trazer essa informação, de trazer Deus para todos. Porque Deus é isso, e Jesus trouxe isso, né? De falar do amor infinito, dessa bondade, dessa misericórdia de Deus. E quando a gente abre isso de Deus ser para todos, é de uma magnitude tão grande, né? E ele que até então pouco tempo acreditava-se que Deus era só dos judeus. Só dos judeus. Exclusivista.
Deus é exclusivo meu. Ele veio, É só pra mim. Entendeu? Moisés libertou meu povo do Egito, eu tive José, eu tive Abraão, eu tive Isaac, tive Jacó, Deus é meu Deus. Ele fala com a gente, eu tive os profetas. E isso vindo de um judeu é muito forte. É. Né? E o Paulo está falando, todos estão debaixo dessa fé. Você vai ser justificado independentemente das obras que eles criaram. Independente. Você vai justificado de acordo com o que você está nas obras de Deus. Né? As obras da lei devem ser as obras da lei moral. Isso que deveria ser. Né? Ô Cid, eu posso ler um textinho bem rápido aqui, um comentário que eu achei... Seu áudio fechou, Jane. Isso é um imenso benefício, porquanto põe o homem em seu devido lugar e também exalta Deus ao lugar que ele realmente ocupa. Extrai do homem o seu complexo de divindade, porque o judeu tinha isso, né? Ele achava que ele era o máximo, né? Vaidade. Aquela atitude que imagina ter poder e majestade e atribui essas qualidades à pessoa de Deus, a quem tais atributos de fato pertencem. A religião legalista e cerimonial empurrou o homem para fora do lugar que lhe compete, fazendo ignorar o princípio espiritual e a necessidade da regeneração. Isso aí. Negando o princípio espiritual e a necessidade de você se regenerar. Porque assim... Onde está esse texto, Jane? Ai, nossa. Não, tá bom. Agora você me pergunta. Peraí, ele está num comentarista que chama Barclay. É lá daquele site do estudo. Aquele site do... Lá tem vários comentaristas. Esse que eu gostei, que ele chama Barclay. Então, esse comentarista está certo. Por quê? Quando você ia no templo, comprava uma pomba, levava para o sacerdote, porque você cometeu X erros, aquilo ali para você estava ok. Então você não precisa se regenerar. Eu preciso me melhorar quando eu transfiro para um animal o meu pecado. É o chamado bode expiatório. A gente foi criado com essa expressão, bode expiatório. Que é isso? Eu estou espiando ele, eu transferi meu erro para ele. Aí ele morreu, acabou, meu toquite não. É por isso que o Paulo está falando, vocês têm que se regenerar. E no versículo 31, ele fala, então eliminamos a lei através da fé? De modo algum, pelo contrário, a consolidamos. Quando você aceita a lei pelo coração. Quando essa lei for aceita pelo coração, com espiritualidade, você a consolida. Mas quando ela é uma lei só exterior, para todo mundo ver, aí não. Aí não. Mas se você consolida a lei pelo coração. Pelo coração. Isso fica claro também. Lá em Lucas 18:11, eu até fiz esse comentário outro dia, quando o fariseu ora dessa forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Quer dizer, olha o orgulho, né? Foi a oração do fariseu nessa parábola de Lucas. É a lei. Ele só está demonstrando o quanto que ele está, no pensamento dele, está sendo justificado. Eu falei assim, olha, esse aqui, não, eu sou mais. Eu faço as minhas orações, eu vou ao templo. Tá vendo? Em João 7, ainda tem um comentário, quando ele fala, quando esta plebe que não sabe da lei é maldita. Então, assim, né, fazendo uma referência a essa lei legalista e considerando a plebe maldita, porque não... É a mesma coisa quando a gente vai à FEAC, quando a gente toma passe, quando a gente, né, participa do grupo de estudo, quando a gente faz tudo direitinho, né? E aí um comportamento fora desse horário.
Eu tô legal com a FEAC. Tô legal, FEAC, eu tô legal com a doutrina espírita. Tô Aí, legalzinho, olha, tô cumprindo os meus procedimentos, tá? Tô bacana, tô justificado pela FEAC, Tô não preciso justificado. fazer mais nada aqui fora. Tá vendo só? Aqui fora você pode fazer o que você quiser. Na FEAC você já ganhou lá seu. Já ganhou o reino do céu. Já ganhou. Com a FEAC, ó. Já acumulando bônus horas ali, aí então já tá no Aí lucro. que vantagem tem ser judeu, Que ser vantagem deu. espírita? Tô aqui, te conhece o Express, fui na reunião, grupo de estudo, dei passe. Olha, tô Tô justificado. certinha, né? Tô justificado. Tá vendo, gente? Paulo atual aí, ó. Tô falando, Paulo fala mais pra gente do que tudo. É o que eu falei semana passada, gente. As cartas de Paulo são um conteúdo inexplorado pela doutrina espírita. É o que a gente está tentando explorar aqui. É o que a gente está tentando abrir caminho aqui, né? Fechamos o capítulo 3. Ok. Embora alguns assuntos do capítulo 3 vão retornar e a gente vai repetir, não tem problema nenhum. E agora vai entrar no capítulo 4, que, na minha visão, é um dos capítulos mais desafiadores de se interpretar. Ah, eu passei aperto hoje de tarde. É um capítulo muito denso, é um capítulo que tem um conteúdo bem desafiador da gente destrinchar. Por isso que eu pedi para vocês lerem a história de Abraão. Por quê? Quando ele chega no versículo 1 do capítulo 4, o Paulo vai virar e falar assim, ó: que diremos, pois, de Abraão, nosso antepassado, segundo a carne? Então, já no versículo 1, eu vou voltar até a ler, mas ele vai tocar num dos grandes pilares do judaísmo, que é Abraão, né? Tanto é que você vai ver muitas vezes lá no Novo Testamento, lá nos evangelistas: ah, eu sou filho de Abraão, Isaac e Jacó. Ah, eu sou filho de Abraão. E Sim, posso te interromper? Pode. Eu queria voltar um pouquinho mais atrás, porque às vezes nós temos alguns irmãos aqui que ainda não têm essa afinidade com Abraão. Então, quando ele fala aqui, nosso antepassado, a gente tem que lembrar que Abraão é descendente lá de Noé. Que Noé tem os filhos, né? O Sem, o Cam e o Jafé. E aí o Sem tem um outro filho chamado Arfadad, que tem um outro filho chamado Salé, que tem um outro filho chamado Eber, daí vem o nome hebreu, e aí, então, depois do Eber, lá é que vem o Abraão, né? Lá, depois do Eber, tem o Faleg, o Ré, o Sarug, o Nacor, aí vem o Taré, que é o pai do Abraão, que teve o Abraão com 70 anos. Isso aí. Então, esses nomes que vai cair na prova, tá? Anotamos tudo. Cara do Fabrício. Anotamos tudo. O Abraão teve mais 2 irmãos, Nacor e Arã. O Arã que acompanhou com ele até lá no final. O Abraão, então, se casou com a Sarai, que nessa época ela chamava Sarai, não Sara. Eu vou explicar essa história. Então, para por aí. Peraí, é isso. Assim, eu vou dar uma entrada agora na história do Abraão. Não, eu só falei do Abraão para poder ver da onde que ele vem. Então, legal, legal. Se vocês quiserem abrir, eu vou dar uma passada ali, eu botei até o capítulo lá, tá? Gênesis 11, eu vou dar uma passadinha ali e vou chamar alguns capítulos e versículos para a gente entrar. É Gênesis. Lembra que a Joelma essa genealogia que eu passei está no Gênesis 9 e 18. Tá? Anotou aí, né, gente? Vamos anotar no nosso livrinho, tá? Então, Abraão, ele é retirado da sua cidade, que é Ur, que depois vai virar Babilônia, tá? Que era dos caldeus. Era localizada lá na Mesopotâmia. Junto com Ló. Isso, aí vai, caminha. Ló era o seu sobrinho. Então, Abraão, para o povo judeu, ele abre o monoteísmo. Isso é um dos pilares que Abraão representa
o judaísmo, ele abre um monoteísmo, tá? Ele é antes de Moisés, tá? A primeira revelação, a gente figura muito em Moisés. É Moisés, a primeira revelação é Moisés. Eu não vim destruir a lei, está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a primeira revelação, ela se inicia com Abraão. Porque ele abre o monoteísmo. A primeira revelação se inicia com Abraão e ela contempla Moisés, José, até os profetas, tudo antes de Jesus. Ali, aquele bloco todo ali, aquela história toda, é a primeira revelação. Tá? É a primeira revelação. Então a gente pode colocar aí. Posso te interromper de novo? Uhum. Quando Abraão sai, que seu pai chama ele para sair lá de Ur, ele sai junto com Ló, e com Ló, que era neto era sobrinho do Abraão. Quando ele sai com a nora e sai com algumas pessoas, aí é a primeira migração já para a Terra Prometida. Sim. É o primeiro momento em que Abraão já sai em busca dessa terra. E por que ele sai? Porque Yahvé, isso está no capítulo 12, Yahvé disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, para a terra que lhe mostrarei. Farei de ti um grande povo. Quer dizer, aí já é a primeira demonstração de fé do Abraão. Porque como que você sai de um lugar onde você tem a segurança, onde está toda a parentela sua, que você está bem estabelecido, como que você sai daí por uma ordem de Yahvé e vai para um destino desconhecido? Essa é a primeira demonstração de fé dele. É aí que está o exemplo de Abraão que Paulo vai mexer. O Paulo vai mexer nessa demonstração. Por quê, gente? Vou dar uma repassada nessa história aqui. A história de Abraão começa lá no capítulo 11, no versículo 31, e os principais capítulos da história de Abraão são o 16, o 17 e o 22. O 22 é um capítulo interessantíssimo, com referências a Jesus, eu vou mostrar para vocês. Então tá. O que o Abraão fez, gente? O Abraão, eu vou falar para vocês, ele não acreditou em Deus. Abraão não acreditou em Deus. Abraão, ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus. Ele tinha certeza da influência de Deus em sua vida. Ele não cria, ele sabia. E isso dá diferença. A confiança é diferente do acreditar, né? Eu creio saber. Então, completando a história que a Jane abriu aí. Ele é retirado dos seus parentes, abandona a sua região e vai desbravar um local totalmente desconhecido. Em nome de Deus. Ele vai lá. O que isso se chama? Um teste de confiança. É um teste de confiança do que Deus quer para a minha vida. E aí a gente faz um link lá no capítulo 3 da Boa Nova, quando o judeu, o fariseu Hanã, pergunta a Jesus: você está aí, Galileu, o que você está fazendo? Você conhece as leis judaicas e as leis romanas? Jesus olha para aquele homem e fala assim: eu conheço a vontade do meu pai. Pronto. Abraão, o que o Abraão faz? Ele segue a vontade do pai. Né? Deus vai esperar sempre que a gente faça o nosso melhor dentro do caminho que foi nos colocado. Então, o Paulo, o que o Paulo vai fazer? Ele vai trabalhar com esse material. Ele vai trabalhar com esses personagens do Antigo Testamento, que na verdade são personagens da Torá. Tá? Então, Abraão é um padrão de fé, mas o modelo maior de fé é Jesus. Abraão é um modelo de confiança em Deus da antiga aliança. Presta atenção, gente, vamos com calma. Vou repetir. Abraão é um modelo de confiança em Deus da antiga aliança. Jesus personifica o modelo de confiança padrão. Por quê? Abraão cometeu vários erros. Abraão começou vários erros.
quando eu falo que Jesus personifica a confiança total no Pai, a gente vê pela fala de Jesus. Pai, afasta de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. Esse é o modelo de confiança. Esse é o modelo de confiança da nova aliança. Tá? Deus sempre vai entregar para a gente e vai nos esperar o melhor. O que nós estamos entregando para Ele? Vamos lá. No capítulo 17, no versículo 19, está até aberto aqui minha página aqui, existe a promessa de nascimento de Isaac. Eu vou explicar a fé de Abraão, tá, gente? Da onde ela nasceu. Ela já nasceu lá atrás, saindo da cidade. Abraão, ele já estava velho. O que aconteceu com Abraão? Abraão precisava de um herdeiro, homem, oficial, nascido da sua esposa. Por quê? Ele já tinha tido um filho com a escrava, Agar, e esse filho se chama Ismael, né? Que hoje é o protetor espiritual do nosso Brasil. É o Ismael. Ou seja, nós somos filhos de Abraão também, tá, gente? Vocês podem se vangloriar também. Pode se gloriar, nós somos filhos de Abraão também. E eu ainda posso considerar o Abraão meu sogro. É, tem o Isaac aí. Ô Sidney, lembrando que Ismael, quando a mãe dele, Agar, que é a escrava, foi expulsa da aldeia, ele foi para longe, o anjo prometeu que ele também seria abençoado, e ele deu origem ao povo árabe. Exatamente, o povo árabe. E o povo árabe tem essa arenga toda com os judeus, porque eles acreditam que Ismael é o filho da promessa, porque Ismael é o primogênito. Eles não aceitaram o fato da aliança ter sido feita com Abraão e de ter sido prometido que a descendência dele seria do primogênito da Sara, que aí, a essa altura, já era Saraí. Uhum. Então, eles acham que Ismael é o filho da promessa, porque ele é o primogênito de Abraão. Então, Abraão precisava de um filho oficial. E aí vem os anjos, né, os guias espirituais, e falam assim, olha, você vai ter um filho com a Sara. Você vai ter um filho, tá? Então, é feita uma promessa a Abraão baseado no improvável, porque ele já era de idade. A promessa realizada para Abraão foi baseada no improvável. E aí o que acontece? A esposa dele ri. Isso está explicado aqui, tá? E quando ela ri, os espíritos falam assim, e o nome dele vai ser Isaac, porque Isaac é risada. Isaac é risada, né? Se hoje fosse nomear esse filho, ia ser kkkk, né? Risada. Mas ele fala assim, então vai ser risada. Então, o que os anjos falam? A gente tem que confiar mesmo sem ver espírito. Então é a confiança. Aí o que acontece? O Abraão, ele vai declarado justo porque ele confiou nisso tudo. Está no capítulo 15, no versículo 6. Paulo trabalha nesse ponto. Abraão foi declarado justo porque confiou. Tá? Os judeus, eles deturpam isso. Porque eles se acham justos porque são filhos de Abraão. E não é assim que faz. Eles são filhos de Abraão, logo se Abraão é justo, eu também sou justo, porque eu sou filho dele. Nada a ver. Tá? Isso aí, Paulo derruba isso aí. Derruba isso aí. Tá? Vou agora no capítulo 22, rapidamente, tá, gente? Capítulo 22 de Gênesis. O sacrifício de Abraão. Gente, anotem esse capítulo. Esse capítulo é uma preparação para o Messias. Eu não sei se vocês leram esse capítulo, tá? Mas esse capítulo é uma preparação para o Messias. É uma maneira como ele vai ser crucificado, tá? Se não leiam, mas eu vou dar spoiler aqui, tá? Então, Abraão, ele recebe a mensagem de que ele tinha que pegar o filho Isaac dele. Provavelmente Abraão recebeu essa mensagem
em sono. Por quê? No versículo 3 está ali, Abraão se levantou cedo. Então, ele recebe essa mensagem em sono de que ele tinha que pegar o filho dele e sacrificar. Abraão acorda. Apesar de ser um homem rico, Abraão era rico. E com inúmeros servos, Abraão, ele faz o quê? Ele pega e sela o jumento. Abraão é um homem rico com muitos servos. Abraão, pega e sela o jumento. Deus manda Abraão pegar Isaque e ir aonde, gente? Aonde que Deus manda Abraão ir? Lá. Fazer sacrifício, né? Fazer o sacrifício no Monte Moriá. No Monte Moriá, que hoje, se vocês pegarem a Jerusalém Oriental, é onde tem o Domo da Rocha, é onde tem a cúpula dourada. Quando vocês veem uma foto de Jerusalém, tem um domo, tem uma cúpula dourada, aquilo é o Monte Moriá. Tradicionalmente, a gente não tem como, né, não existe, a arqueologia não consegue provar, mas na tradição, aquele é o Monte Moriá. Tá? É o Domo da Rocha, tá? Historicamente está ali. Então vamos lá, gente. Vou passar com calma, bem devagarzinho. Quem prepara o jumento? Abraão. Abraão é um ancião, ele já é idoso, ele prepara o jumento. Ele tinha muitos servos, mas não deu essa ordem para ninguém preparar o jumento. Ele foi lá e preparou. Quais são os personagens que foram para o Monte Moriá? Vocês sabem? Quem foram os personagens que foram para o monte? 2 servos e o filho Isaque. 2 servos, Abraão, Isaque, e está faltando um personagem. O jumento. O jumento. Gente, tem que botar o jumento. O jumento é importantíssimo, gente. Tem que botar o jumento. Presta atenção onde a gente vai sair com esse jumento. Então, eles partem lá para o monte. Lá. Eu pergunto para vocês, quem montou no jumento? Vocês sabem quem montou no jumento? Nesse episódio ou lá no Novo Testamento? Nesse episódio. Eu estou em Gênesis. Esse episódio. Não dá spoiler, não. Esse episódio. Ninguém montou no jumento. Então tá Abraão, Isaque, 2 servos e o jumento. E o jumento está indo sozinho. Está indo com eles lá. Ninguém está montado no jumento. O texto não menciona ninguém que montou no jumento. O jumento está selado e ninguém monta nele. Tá? No versículo 4, Abraão, no 3º dia, levanta os olhos e vê, o Monte Moriá, ali, viu longe. Ele chega no pé do monte, com os seus servos, e ele vira e fala assim, permanecei aqui com o jumento, iremos subir, vamos adorar e vamos voltar. Então, quem ficou no pé do monte? Os servos e o jumento. Isso, menina. Beleza. Tamo aí. Teve um detalhe antes, que ele rachou a lenha para levar com ele. Isso. Eu vou chegar agora nesse ponto, Magda. Por quê? Ele sobe no monte, Abraão e Isaque. O Abraão está segurando o fogo e o cutelo. E o Isaque, o que está segurando, gente? Isaque está segurando a lenha. Isaque está segurando a lenha, que é a parte mais difícil da jornada. Isaque, presta atenção que eu vou falar. Isaque iria ser sacrificado e ele que carregava a lenha. Ele que carregava a lenha. Jesus carregava o quê, gente? A cruz. A cruz. Ó as referências com o Novo Testamento. Isaque carrega a lenha que ia ser sacrificado e Jesus carrega a cruz. As referências, gente. Ele chega no alto do monte, se prepara para sacrificar o Isaque e o anjo chega, para. Tá no versículo 12 aí, ó. Não estende a mão, para. Quer dizer, olha a fé de Abraão. Abraão ia sacrificar o seu filho primogênito, o seu herdeiro. Ele suspende o cutelo, o anjo ele para. Não sacrifica o menino. Então, no versículo 13, Abraão ergue os olhos e vê um cordeiro, aonde? Vê um cordeiro preso pelos chifres num arbusto.
Abraão pega o cordeiro e oferece em sacrifício. O cordeiro que Deus providenciou estava preso pelo chifre no arbusto. Arbusto, gente, é uma árvore toda espinhenta. Está no versículo 13 aí. É uma árvore espinhenta. A força do cordeiro está onde? No chifre. Então, o chifre é a força. O poder do cordeiro está no chifre. Ele estava preso no espinho. Jesus carregava o que na cabeça? Coroa de espinhos. A coroa de espinho. Estava o poder de Jesus. Jesus estava preso na coroa de espinhos. E detalhe, essa referência do espinho não começou agora em Abraão. Essa referência de espinho vai começar onde, gente? Vai vir depois, aliás, não vem, né? Vem depois. Ele vai vir depois com Moisés. Moisés sobe o Monte Sinai, a receber os 10 mandamentos. E se lembra, quem viu o filme, até o desenho aparece isso também, aparece o fogo na montanha, na sarça, a sarça ardente. Aonde a sarça ardente se manifesta? No espinheiro. O espinheiro está ligado com o sofrimento. O Moisés, né? Deus quis ser solidário com o povo judeu, com o povo hebreu. Então ele manifesta a sua posição dentro do espinho, o fogo dentro do espinheiro. Abraão está sofrendo porque vai sacrificar o seu filho. O cordeiro aparece preso ao espinho. Jesus e a coroa do espinho, sofrimento. O espinheiro é um simbolismo para denotar sofrimento e compaixão. Desse sofrimento é que vai vir a nossa solução. A gente está vendo isso aí biblicamente. O cordeiro, agora presta atenção, o cordeiro que Deus oferece no Novo Testamento é totalmente diferente do que está acontecendo aqui. Por quê? Pega agora a história de Abraão. Abraão, pai. Isaac, filho. E ele vai imolar o seu filho e não imola. Novo Testamento, Deus, pai. Jesus, filho. E ele não é substituído. Ele é sacrificado. Ele é sacrificado. Então, a gente tem. E a história do cordeiro é mais bonita ainda. Por quê? Tem 3 casos de cordeiros que são bonitos na história bíblica. O primeiro caso do cordeiro aconteceu aonde? Quem lembra? Lá no Egito. Na Páscoa. Tinha que imolar o cordeiro. Não, a Páscoa veio disso aí. Então, tinha que imolar é a consequência disso. Isso. E para limpar, pintar as portas. Isso. Imolou o cordeiro, o sangue foi utilizado para salvar os primogênitos. E agora a gente tem o cordeiro de Abraão, que salva quem? Isaac. E agora no Novo Testamento a gente tem o cordeiro de Deus, que salva quem? A humanidade. A Bonito humanidade. mesmo. Ele é sacrificado. Se cumpre em Jesus. A humanidade é poupada. Jesus intercede ao Pai por nós. Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Se Deus fosse só justiça, não ficaria ninguém. Mas ele intercede ao Pai com misericórdia, com amor. Ele intercede ao Pai com amor. Vamos para uma outra personagem. Vamos voltar ao texto agora. Lá no versículo 19. Abraão pega Isaac, desce, voltou os seus servos e juntos se puseram a caminho lá de Bersabeia. Ele não sacrifica Isaac. Ele pega o Isaac e os servos e sai. Quem que ficou para trás nessa história, gente? Não, aliás, assim, ele pega os servos e sai. Quem ficou para trás nessa história? O jumento. O jumento ficou para trás. O jumento ficou para trás. Ou seja, o jumento ficou na montanha Moriá.
E Moriá significa Deus proverá. Está até aí, escrito aí, né? Deus proverá. Né? O verso 8 vai falar, o jumento ficou na montanha Moriá, que tradicionalmente é em Jerusalém. E aonde esse jumento vai aparecer, gente? Vai aparecer... Na entrada de Jesus, do domingo de Ramos, segundo os católicos. A entrada em Jerusalém. Jesus vai entrar em Jerusalém com o jumento que Abraão selou. Esqueceu do jumentinho que levou Maria. Não, mas esse é o jumento do cordeiro. O jumento do cordeiro. Tá certo. Esse é o jumento do cordeiro. Ou seja, o jumento de Abraão ficou esperando 2000 anos o cordeiro de Deus aparecer para poder levar ele. Que Abraão que tinha selado o cordeiro. E isso ainda está explicado em Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, filha de Sião, exulta Jerusalém. O Salvador pobre vai vir montado num jumento, um jumentinho, filho de jumenta. Zacarias falou isso aí. O jumento que Jesus monta é o jumento de Abraão. Zacarias 9:9? 9:9. Tá. É o jumento de Abraão. O Messias chega na entrada de Jerusalém com o jumento de Abraão, que era para o Messias. Abraão selou esse jumento. Então, ninguém monta no jumento desde a saída lá da casa de Abraão, da tenda de Abraão. Ninguém monta nele, por quê? Só quem ia montar nele seria o Messias. Né? E isso está lá em Mateus capítulo 21, versículo 1. Tá? Que é aonde Jesus solicita os seus discípulos, né? Quando ele está no Monte das Oliveiras, vai até o povoado, vocês vão encontrar uma jumenta, junto dela tem um jumentinho, pega esse jumentinho, e se perguntar a alguém, fala que esse jumento é para o Messias. Então, quem tem olhos de ver, que veja. E tem outro personagem que também não voltou, gente, do monte. Tem outro personagem que não volta, mas depois aparece na história lá, tá? O Isaac. O Isaac não aparece. O Isaac depois aparece lá, mas ali no texto ele não volta. Por quê? Isaac sobe a montanha, né? E não desce da montanha. Isso tudo para apontar Jesus. Por quê? Jesus sobe na cruz, sobe no Gólgota e não desce mais também. E não desce mais. Tudo isso, o capítulo 22 de Gênesis, da história de Abraão, é tudo para apontar o Messias, como que ele iria vir, como que ele ia ser crucificado, como que ele iria subir a montanha e não descer mais. Aponta para a imortalidade. Jesus sobe no Gólgota e não desce mais também. Porque ele, nesse caso, foi imolado. Ele foi sacrificado. É o Cordeiro de Deus que tirar os pecados do mundo. Aí. Fácil essa interpretação, né, gente? Facinho. Básica. Quase não fundiu a cabeça aqui. Não tem mais lugar para anotar na Bíblia. Não tem mais anotação. Ô, Lu, não sei nem por que ele explicou isso. Nós já sabíamos. Sabia tudo. Assim, toda hora eu tentava pausar você falando aqui, mas eu não consegui. Então, gente, esse capítulo 2, esse capítulo 22, todas as referências caem. Quando a gente vira e fala assim, o Antigo Testamento é uma placa de sinalização para o Messias, é uma placa de sinalização para Jesus. Aqui é uma prova. Aqui é uma prova. Isso tudo também tem um grande simbolismo. Você vai virar e falar assim, Abraão, né, viveu 900 anos, acho que Moisés... ele viveu 175 anos. Noé que viveu 950 anos. Né? Aí como que pode? Isso são
é a geração de Abraão, a geração de Noé. Não vai significar que eles viveram 170, 950 anos. Impossível. Isso tudo representa gerações. Tanto é que Noé é a 10ª geração desde Adão. E aí o que acontece com Noé? Noé, a missão dele é fazer uma regeneração naquela região. Porque a maldade chegou num nível tão grande que Deus mandou uma grande calamidade para fazer uma limpa sobre a terra. E o que a gente sabe? De tempos em tempos acontece uma pandemia, acontece um tsunami, acontece alguma coisa. Por quê? Chega um momento tanto que é preciso fazer uma regeneração naquela região. Um fogo purificador. O fogo purificador de André Luiz. Para purificar. Então são gerações. Se você contar essas gerações todas, os anos dessas gerações, acho que vai dar 4.000 anos. Aí tem outro cálculo, a gente vai chegar em 7.000 anos. Aí a gente faz, aí é outro estudo, é outra coisa. Mas é bonito esse, né, capítulo 22, de Abraão trazer essa confiança, de falar, eu vou dar meu filho, porque um filho da gente a gente não dá de jeito nenhum, né? É muito difícil você ter essa coisa, não vou, é meu filho, e ele vai. E aí, eu fiquei muito emocionada de ver, porque ele ter essa confiança e de trazer esse cordeiro, e a gente ainda sacrifica o cordeiro de Deus. Como que a gente ainda não aprendeu isso, gente? Olha, E aí a gente vê nesse caso também a diferença entre acreditar e confiar. E confiar. Eu ia falar isso, foi o que o Cisne falou no início, né? Que no caso Abraão, ele não tinha fé, ele acreditava, ele confiava, né? Não é isso? Confiou totalmente, ele confiou. Totalmente. E é esse é o ponto que o Paulo vai trabalhar. É esse ponto que o Paulo vai trabalhar de Abraão. Esse é o ponto, porque assim, ele não questionou Deus. Deus falava, sai da sua cidade, abandona seus parentes e vem pra cá. Pegou e foi. Olha, vai vir aí a sua esposa vai ficar grávida e vai ter um filho. Ele acreditou tudo no improvável. Ele na história levantou o cutelo para poder sacrificar o filho dele. O anjo veio, para. Aqui é o limite. Não precisa. Você já está justificado. A sua fé foi provada. Você confiou. Tá vendo aquele cordeiro ali? Sacrifica aquele cordeiro. Pronto. Ele realiza o ritual dele. Então, esse é o modelo de fé do Antigo Testamento que Paulo vai trabalhar aqui. Mas o arquétipo de fé é Jesus. O arquétipo de fé é Jesus. Já é uma fé mais consciente, né? Mais é a fé dos Espíritos. A fé raciocinada, né? A fé raciocinada que o Espiritismo traz pra gente. Quando você fala... desculpa, Maria, você levantou. Não, pode falar. Pode completar aí, depois eu falo. Quando você fala que Abraão também errou, a gente pode colocar o fato dele ter aceitado a sugestão não, foi mais que sugestão, foi uma pressão que a Sara fez sobre ele para se deitar com a escrava de Ismael. A ideia não foi dele, ele estava acreditando, ele estava confiando que Yahvé mandaria-lhe o filho. Ela ficou na incerteza, com medo, porque ela já estava velha, ela convence ele a se deitar com a escrava. Ele aceita. Foi um erro? Foi um erro. E foi um erro depois também em dar Ih, agora faltou a palavra. Ele erra com Esaú e erra com Isaac também depois. Quando ele dá a progenitura para a progenitura, isso. Para o Isaac. Só pelo fato de ele não ser um espírito puro, significa que ele cometeu equívocos. Sim. Quando ele pede a Sara que se faça passar por irmã, aqui, né? É muito forte então, aquilo também. Eu falo assim, ele é o modelo de fé do Antigo Testamento, ele é o modelo de fé da Antiga Aliança. Mas não é perfeito. Não é perfeito. O modelo perfeito veio. O nosso guia e modelo está aqui. Jesus de Nazaré. Está aqui, o Messias. É isso que o Paulo vai apontar. Fala assim, olha, o Abraão
é um modelo de fé, foi justificado e tal, e isso a gente vai trabalhar isso aí no capítulo 4. Mas o arquétipo principal é esse aqui, gente. Ele vai mexer com um dos pilares do judaísmo, que é o Abraão, que até hoje eles falam. Abraão, filho de Abraão. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É isso aí. A minha pergunta é o seguinte: Abraão também foi fiel. Abraão foi fiel, ok, foi justificado, é o que ele vai falar. Ele não foi justificado pela lei, ele foi justificado pela fé, pela confiança. Uhum. Entendeu? Tá. Foi justificado, ele não tinha nem lei. Não tinha nem lei. E ele foi justificado. Entendeu? Não tinha nem lei. Moisés só vai vir depois. Por isso que assim, o Abraão ele abre o monoteísmo. E quando ele abre o monoteísmo, não tinha decálogo, não tinha nada que falasse, olha, aqui tá certo, aqui tá errado. Ali era os rudimentos de uma sociedade moral e civil. Estava ali. E ele mesmo assim conseguiu acertar o caminho dele. Com os erros, com os tropeços, ok, ele conseguiu acertar o caminho dele. E a prova maior é o capítulo 22. Eu digo isso da fidelidade porque até hoje a nossa luta é ser fiel a Deus. A nossa luta é exatamente isso aí. É a gente trabalhar a fé, porque o modelo de fé que Paulo traz pra gente não é uma fé de acreditar. O modelo de fé que eu vou trabalhar, e Paulo vai falar com vocês, a gente vai ser muito contundente quanto a isso, a fé, ela só é fé quando exterioriza pelos seus atos. Uhum. Enquanto você está na teoria, você senta lá, assiste uma palestra, aquilo você pode falar assim, acreditei, mas você confiou e você saiu e fez. Se você acreditou, saiu e fez, aquilo é fé. Isso é a fé de Paulo. É colocar em prática o ensinamento. Isso, você interioriza e aquilo sai de você. Entendeu? Essa é a fé de Paulo, não é uma fé contemplativa. Não é uma fé, bonito, ok. Não. A fé é fidelidade. E você só mostra fidelidade quando você é colocado à prova. Entendeu? Isso. Então, quando você prova, você é fiel, eu fiz aquilo, aí eu sou um modelo, eu tô com a fé. É isso aí. Entendeu? Aí eu tô sendo, vamos dizer assim, nessa linguagem que o Paulo está mostrando, tô sendo justificado. Por quê? Eu fui provado, eu mostrei minha fidelidade, estou aprovado por Deus naquele ponto. É isso que o Paulo vai falar. Modelo de fé não é fé contemplativa. Você tem que obrar. E não é obra da lei. É obra da lei moral. Por isso que eu vi, na hora que eu li, que quando ele diz que a fé justifica a lei, é porque o homem fiel a Deus, ele age corretamente. Então a lei o envolve, por quê? É consequência. Ele não vai fazer nada errado. Uhum. Sidney, é o horário. Já deu. Mas é que tá tão bom, né? Dá vontade da gente continuar. Tá bom mesmo. Isso que a gente não conseguiu andar nem no versículo 1. A gente vai ter que... a gente vamos voltar no capítulo 4, versículo 1, tá, gente? Aí, o dever de casa que o Sidney passou. Vou passar outro dever de casa. No capítulo 5, quando a gente entrar, aí a gente vai estudar, e eu recomendo vocês a estudarem a história de Adão. Por quê? O Paulo vai demonstrar que Jesus é o novo arquétipo. E que o arquétipo passado da antiga aliança, tal qual Abraão, foi falho. Então estudem a história de Adão, a Eva, a serpente, pega lá, Caim, Abel, dá uma olhadinha ali, tá? Capítulo 5 nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no capítulo 4. Vamos dar uma passada na história para a gente atualizar, né? Ficar sabendo e aí entender o que Paulo quer nos mostrar realmente, tá? Sim, senhor. Fechou? Fechou. Eu falei muito, então vou pedir para alguém fazer uma oração final aí. Tem algum voluntário para fazer a oração final? A Melina faz a oração final? Você faz, Melina? Tá. Muito obrigado. Senhor Jesus,
amigos espirituais em nossos lares, dos trabalhadores da FEAC. Agradecemos imensamente essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre a nossa fé, sobre as palavras de Jesus, e que possamos, Senhor, colocar em prática tamanhas bênçãos, colocar em prática, Senhor, a caridade, a benevolência e tudo o que aprendemos. Muito obrigada pela presença de todos e que a espiritualidade possa estar conosco durante a noite em desdobramento. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Muito bem, gente. Muito bem, muito bom.